Fala pessoal, tudo bom? Vou mostrar essa obra de hoje aí. É o canal de Vístula. Conhece? Esse canal ele foi construído ali entre Polônia, Rússia, para poder facilitar a navegação aí, fazendo uma economia de milhões aí, tanto de tempo quanto de dinheiro. Só que nem tudo são flores, né? Como sempre aí, Rússia e Polônia criaram umas farpas, né? E uma encrencazinha aí na construção desse canal. Dá uma olhada no vídeo aí, além da obra, né? Uma obra bem grande, ainda tem essa curiosidade aí dessa farpa entre eles. Um abraço do Tartaruga. Polônia e Rússia, dois países eslavos com uma história de semelhanças e conflitos, protagonizaram mais um episódio de tensão com a construção do Canal do Vístula. Esse projeto polonês de quase €500 bilhão foi alvo de descontentamento russo, resultando em um novo capítulo na história conturbada dessas nações. Neste vídeo, exploraremos o objetivo e a construção do Canal do Vístula, um empreendimento que visa fortalecer a infraestrutura marítima polonesa e reduzir a dependência de rotas controladas pela Rússia. Acompanhe conosco. O Canal do Vístula, também conhecido como Canal de Navios no Vístula Spit, está localizado na seção polonesa da península que separa a Lagoa do Vístula da Baía de Gdansk, no Mar Báltico. Próximo ao enclave russo de Kaliningrado, a localização estratégica do canal permite que navios entrem na Lagoa do Vístula e no porto de Elblag sem precisar passar pelo Estreito Russo de Baltisk, poupando aproximadamente 100 km em sua jornada. O canal do Vístula possui 1.305 metros de comprimento e foi projetado para acomodar navios com um calado máximo de 4 metros, comprimento de até 100 metros e com largura de até 20 metros. A construção do canal envolveu várias etapas importantes, começando com o desmatamento e a remoção de árvores em fevereiro de 2019. Em seguida, foi necessária a extração de madeira e a limpeza do local até o final de março do mesmo ano. Para garantir a durabilidade e funcionalidade do canal, foram utilizados 10.000 blocos de concreto no quebra-mar, cada um com peso significativo, alguns chegando a quase 10 toneladas. Estes blocos foram essenciais para dissipar a energia das ondas e proteger a estrutura contra a erosão marinha. A construção também incluiu uma eclusa de 25 metros de largura, fundamental para controlar o fluxo de água entre a Lagoa do Vístula e a Baía de Gdansk, minimizando a mistura de água doce e salgada. Além do canal em si, a infraestrutura associada foi igualmente importante. Foram construídas duas pontes giratórias, uma das quais concluída em junho de 2021, para conectar áreas locais e facilitar o tráfego de veículos, bicicletas e pedestres. Também foi criada uma ilha artificial de aproximadamente 181 hectares na Lagoa do Vístula, projetada para ficar de 2 a 3 metros acima do nível do mar, proporcionando uma nova área para a sedimentação e ajudando a gerir o impacto ambiental. O projeto contou com a colaboração de um consórcio polaco-belga, com um custo inicial de 992 milhões de PLN, 230 milhões de euros, embora o custo total tenha chegado a 2 bilhões de PLN, cerca de 460 milhões de euros. Esta expansão de custos foi necessária para incorporar elementos de infraestrutura e tecnologias não previstas inicialmente, garantindo a eficiência e sustentabilidade do canal a longo prazo. A primeira etapa incluiu a construção de um quebra-mar na Baía de Gdansk, utilizando 10.000 blocos de concreto projetados para dissipar ondas. Além disso, um canal de transporte com eclusa, sistema viário na área do istmo com pontes giratórias, e estruturas de cobertura foram construídos. A eclusa de 25 metros de largura é fundamental para regular o fluxo de água entre a Lagoa do Vístula e a Baía de Gdansk, limitando a mistura de água doce da lagoa com a água salgada do mar. A segunda etapa contemplou a implementação de uma hidrovia no rio Elblag, construção de uma ponte giratória em Novakovo e a instalação de uma estrada no condado. A ponte, concluída em junho de 2021, liga Krynica Morsk e Segna, permitindo o fluxo do trânsito local. A terceira etapa envolveu a construção de uma hidrovia na Lagoa do Vístula e a criação de uma ilha artificial de aproximadamente 181 hectares, projetada para estar de 2 a 3 metros acima do nível do mar.
Essa infraestrutura adicional é essencial para a funcionalidade e segurança do canal, além de representar um marco no desenvolvimento da infraestrutura marítima polonesa. O projeto foi assinado com o consórcio em outubro de 2019. O custo total do projeto chegou a cerca de 460 milhões de euros. Esse valor é significativamente maior do que o custo inicial estipulado e foi necessário para implementar elementos de investimentos e tecnologias não previstos na fase inicial do projeto. A construção do canal do Vístula gerou fortes objeções por parte da Rússia, que manifestou preocupações tanto ambientais quanto de segurança. Moscou argumentou que o canal permitiria a entrada de navios de guerra da OTAN na Lagoa do Vístula sem passar pelas instalações militares russas em Baltsk, o que representaria uma ameaça direta à segurança de Kaliningrado. Essa posição russa se baseia no receio de que a presença de embarcações militares estrangeiras em uma área tão próxima de seu território possa comprometer a segurança regional e aumentar as tensões geopolíticas. Do ponto de vista ambiental, ativistas na Europa e na Polônia levantaram questões sérias sobre o impacto ecológico do canal. A bióloga marinha doutora Agata Blasczyk expressou preocupações sobre a eutrofização da Lagoa do Vístula, um fenômeno que ocorre quando corpos de água ficam excessivamente enriquecidos com nutrientes, levando a proliferações de cianobactérias. Essas cianobactérias, que dão à água uma cor esverdeada distinta, podem ser altamente tóxicas e prejudiciais para a vida aquática local. Especula-se que a abertura do canal possa aumentar a mobilidade dos sedimentos, alterando a ecologia das áreas adjacentes do Mar Báltico de maneiras imprevisíveis e potencialmente danosas. Além disso, existe o temor de que a mistura das águas da lagoa, que é quase fechada, com as águas do Mar Báltico possa agravar esses problemas. A mudança na dinâmica dos sedimentos e a introdução de novos organismos podem criar um desequilíbrio ecológico, impactando negativamente a biodiversidade e a qualidade da água na região. Essas preocupações, no entanto, não foram suficientes para deter o projeto. O governo polonês defendeu a construção do canal como uma medida essencial para a soberania econômica e estratégica do país, argumentando que os benefícios superariam os riscos ambientais e de segurança apontados pela Rússia e pelos ativistas. O canal foi inaugurado oficialmente em 17 de setembro de 2022. O Canal do Vístula, um projeto ambicioso e estratégico, representa uma verdadeira vitória para a Polônia. Esta incrível obra de engenharia não apenas fortalece a soberania do país sobre seu tráfego marítimo, mas também promete um futuro de maior eficiência logística e desenvolvimento econômico. A independência conquistada com o canal diminui a dependência de rotas controladas por potências estrangeiras e abre novas possibilidades para o comércio e o turismo na região. Ao olharmos para o futuro, é claro que o Canal do Vístula tem o potencial de transformar o cenário econômico e geopolítico da Polônia e de toda a região do Báltico. É um símbolo de resiliência e inovação, mostrando como a determinação e a visão podem superar desafios e abrir novos caminhos. Agradecemos por assistir a este vídeo até o fim. Se você gostou deste conteúdo e quer ver mais vídeos históricos informativos como este, não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam conhecer essa fascinante história. Queremos muito saber sua opinião. Deixe seu comentário abaixo dizendo o que você achou do Canal do Vístula e se acredita que essa obra traz os benefícios esperados para a Polônia. Sua participação é muito importante para nós, e estamos ansiosos para debater esse tema com você. Não se esqueça de conferir outros vídeos históricos em nosso canal para continuar aprendendo e se inspirando com as histórias da construção civil mais incríveis do mundo. Até a próxima!